Colheita mecanizada da cana-de-açúcar é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Nós que aqui estamos falando sobre avaliação da qualidade da colheita mecanizada, eu, aproveitando esse assunto, trouxe para vocês uma planilha com dados sobre altura de corte, danos na soqueira, abalos na soqueira. Eu poderia trabalhar esses dados utilizando um programa como, por exemplo, o MATLAB, ou então o R, Minitab, mas eu aproveitei trazer os dados aqui no Excel porque é um programa que quase todos têm acesso, é mais fácil para vocês utilizarem talvez, e eu quero mostrar para vocês que nós podemos aqui de uma forma bastante simples construir as cartas de controle de qualidade. As cartas de controle de qualidade possuem os limites superior de controle de qualidade, o limite médio e o limite inferior de controle de qualidade. Eu não vou construir esses dados, eu não vou construir toda a carta de controle, não vou editar e formatar, porque esse vai ser um trabalho de vocês. Mas eu quero mostrar para vocês aqui algumas ferramentas fundamentais para vocês fazerem essa carta de controle num formato bem interessante, bem bacana, que todos vão poder entender os dados que aqui vão ser apresentados. Vamos aqui então falar um pouco sobre esses dados. Aqui nós temos então, numa parte da planilha, informações sobre a altura de corte, danos na soqueira e abalos na soqueira. E quantos pontos que foram analisados? Nesse caso, foram analisados, vejam que, vários pontos. Mas quantos pontos? Nós avaliamos, nesse caso, foram um total de 18 pontos para análise. Então, ao longo do talhão, nós coletamos em 18 pontos diferentes. Em cada um desses pontos, naquele intervalo de 85 centímetros, nós tomamos 15 colmos, 15 colmos de soqueiras. E nesses 15 colmos, nós, por exemplo, fizemos a avaliação então da altura de corte em cada um desses 15 colmos. Fizemos também a avaliação dos danos da soqueira e do abalo das soqueiras. Lembrando que, por exemplo, nós temos aquela classificação que faz uma relação, por exemplo, de um abalo fraco, quando nós podemos classificar no intervalo de 0 até 0,33. Também vamos lembrar que a classificação fala de um abalo médio na soqueira, um peso de uma atribuição de nota entre 0,34 e 0,66, e um abalo mais forte na soqueira quando esse corte de base traz um abalo com um peso aqui de 0,67 até 1. Nós também atribuímos notas para os danos na soqueira, e esses danos nós atribuímos com uma nota de 0 até 0,33, quando nós não observamos nenhum estilo de dano nas soqueiras. Também observamos a ocorrência de danos parciais, e nesse caso nós atribuímos notas entre 0,34 e 0,66, e nos casos mais severos nós atribuímos as notas de 0,67 a 1. E assim nós fomos compondo esses valores das tabelas, Nós fomos observando em cada um desses pontos amostrais 15 colmos para compor esses valores dos danos na soqueira, abalos e altura de corte. No caso dos danos na soqueira e no abalo das soqueiras, aqui eu utilizei uma possibilidade de uma formatação condicional. Então eu utilizei aqui uma escala de cores para facilitar a visualização do nível de danos e de abalos. E como que eu fiz isso? Então, por exemplo, eu selecionei uma célula, utilizei essa opção de formatação condicional e aqui eu utilizei as escalas de cores. Então, vamos observar aqui um pouco mais sobre essa escala de cores que eu utilizei. Eu utilizei, dentro da escala de cores, uma escala tricolor. Então, eu coloquei essa opção de formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Eu selecionei a escala
tricolor e atribuir os valores, por exemplo, quando nós não temos danos na soqueira, eu atribuí a cor verde. Quando nós tínhamos um caso de dano médio, eu atribuí essa cor laranja. E no caso de um dano mais severo, em que o combo estava fragmentado, eu atribuí essa cor vermelha. Então, foi essa formatação que eu coloquei em uma célula e depois eu utilizei a, a opção, né, de pincel de formatação para levar essa formatação para as outras células e fazer a classificação. E fiz isso também de uma forma bastante semelhante para o abalo nas soqueiras. Vamos aqui agora continuar as avaliações que nós estamos fazendo. Nessa planilha, essa planilha eu também utilizei um outro campo, né, para criar as linhas onde eu estou falando sobre as avaliações. Já numa análise um pouco mais refinada, aqui eu tenho as avaliações que vão ser referentes aos 18 pontos de análise através da área. E para cada um desse ponto eu vou ter uma média de altura de corte. Então vamos aqui tocar na célula e nós vamos observar que eu tenho uma média de altura de corte. Então eu vou utilizar o botão do igual, vou digitar a função, que é a média, e vou selecionar o intervalo dos 15 combos que nós medimos a altura. Dessa forma, nós temos a média, que nesse caso foi de 5,87 centímetros. É claro que lá no campo nós não temos essa precisão de duas casas decimais. Mas aqui então nós calculamos, né? Vejam que nas medidas de campo nós tivemos valores de 8, nós medimos 8 centímetros, 8, 2 centímetros, sem aplicar essa precisão. Mas o Excel aqui utilizou essa opção de abrir duas casas decimais, eu posso corrigir isso utilizando essa opção aqui de número e reduzir essa apresentação, por exemplo, para 0 casas decimais, e assim eu vou observar que a altura média é de uns 6 centímetros, fica mais fácil para eu visualizar isso. Da mesma forma, eu fiz também esse cálculo da média para o segundo ponto de análise, e eu vou fazer isso para os 18 pontos de análise. Eu tenho que fazer esse cálculo dessa média para os 18 pontos de análise. Para o índice de danos, eu vou utilizar a fórmula, aquela fórmula que considera uma média ponderada. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Então, eu tenho que considerar um número de pontos, um número de combos analisados naquele ponto. Nesse caso, nós utilizamos 15 combos no levantamento. E eu tenho que observar, por exemplo, quantos combos se encaixaram, por exemplo, nesse intervalo de danos ou sem danos. Então foram, por exemplo, nesse caso específico, são 3 combos e eu vou multiplicar por essa média de 0,34. 3 combos vezes 0,34. Depois nós vamos ter quantos combos com danos parciais? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Então são mais 4 combos com danos parciais e eu vou multiplicar esse valor de 4 combos multiplicado pelo valor dessa média desse intervalo. E por último, nós vamos considerar a média desse valor, né, desse intervalo, a média desse intervalo que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avaliações, a média, e dessa forma eu vou calcular o índice de danos parciais para esses 15 combos. Então vamos observar aqui, por exemplo, um cálculo. Vamos observar, por exemplo, nesse terceiro ponto. Então, vejam que eu fiz aqui a média daquele intervalo multiplicado por 4 combos. Esses 4 combos, nesse caso específico, vejam que estão classificados como sem danos. Vamos voltar aqui agora. Vamos observar que depois nós vamos ter mais uma média de 4 pontos classificados com danos parciais, que são esse intervalo. E por último, vou multiplicar pela média desses outros 7 pontos, que estão classificados com danos fragmentados.
e depois eu vou dividir por 15. Então, essa é a forma que eu estou fazendo o cálculo do índice de danos. E para o índice de abalo, vocês vão observar uma forma também semelhante, uma forma semelhante para esse cálculo do índice de abalo. O índice de abalo, que nesse caso, né, nós temos ali, por exemplo, nesse primeiro caso, um índice de abalo bastante insignificante, o que é bom, para a qualidade da colheita mecanizada. E para esse cálculo, nós consideramos, por exemplo, a média desses 11 primeiros pontos, multiplicado por 11, foram 11 primeiros pontos, a média desses 11 pontos, depois a média desses outros 4 pontos, veja que aqui eu até tem um erro, é dos 4 pontos, multiplicado por 4, não, são 3, então nós temos aqui a média, multiplicada, né, a média desses 3 pontos, multiplicado por 3, né, 1, 2, 3, e depois a média de um ponto, 0,9. Isso aqui dividido por 15. Então, essa é a forma que é calculada o índice de abalo. Bom, depois que nós temos os cálculos de ponto a ponto, que nós temos que fazer isso, né, nós temos que fazer esse cálculo para os 18 pontos de altura de corte, nós temos que também fazer o cálculo dos 18 pontos do índice de danos, e de uma forma semelhante nós vamos fazer também o cálculo para o índice de abalo. Feito isso, nós vamos na sequência fazer o cálculo dos limites de controle. Então nós vamos calcular, por exemplo, o limite de controle central, que é o valor da média. Então, por exemplo, nós vamos fazer um cálculo de uma média desses 18 pontos para calcular o limite central do gráfico. Então aqui nós temos o gráfico, eu vou reduzir o zoom para nós observarmos melhor, né? É claro que aqui não está formatado, mas a ideia é a gente então entender que esse ponto, essa linha, refere-se à linha do limite central. Então, aqui nós temos o valor da média. Então vamos aqui observar, por exemplo, a média da altura de corte. Então nós estamos aqui calculando a carta de controle de qualidade para a altura de corte. Então nós temos o valor médio. Nós também temos o cálculo do limite superior de controle, que é essa linha em laranja. Então, essa linha em laranja que faz referência ao limite superior de controle de qualidade é calculada como? Então vamos aqui observar, né, na fórmula que o limite de controle superior é igual à média mais o valor do fator da tabela, nesse caso nós estamos utilizando a referência do Montgomery, multiplicado pelo desvio padrão. Então, nós vamos calcular, por exemplo, o desvio padrão amostral. Então, vamos voltar aqui no cálculo do limite superior de controle de qualidade, e vocês podem observar que nós temos aqui, então, o cálculo do desvio padrão. Então, nós temos aqui o desvio padrão, né, amostral, multiplicado pelo valor do fator A3. Então, o desvio padrão de qual região? É o desvio padrão de toda essa região, né? Então, o desvio padrão dessa região, dos 18 pontos de análise, nós vamos calcular o desvio padrão amostral e vamos multiplicar pelo fator. O fator vai depender do número de amostras. Vamos aqui observar agora qual é o valor do fator A3. Então, vamos aproximar para nós podermos observar que o número de amostras vai influenciar no valor do fator A3. Então, aqui nessa tabela, por exemplo, nós temos uma quantidade de amostras que pode variar de 2 a 25. Vejam que o valor do A3, quanto maior o número de amostras, menor é a variação desse fator A3, que inicia-se com 2,659 e depois ele tende a 0,6. 0,606. Mas nós podemos observar que quanto maior o número de amostras,
maior o controle de qualidade que nós temos para essa operação, maior o nível de qualidade que nós podemos alcançar, ou nós podemos almejar. E isso, né, vai influenciar então nesse limite superior, nesse valor do limite superior de controle, que nesse caso específico nós então temos uma avaliação que foi realizada em 18 pontos diferentes. Então, 18 pontos diferentes, dessa forma nós vamos utilizar um valor fixo para o A3, um valor fixo de 0,718. Esse então vai ser o valor do fator A3 que vai ser utilizado tanto para o cálculo do limite superior de controle de qualidade, quanto também para o cálculo do limite inferior do controle de qualidade. Então, vamos aqui conferir novamente o valor. No nosso caso, nós temos então 18 amostras. O fator A3 é igual a 0,718. Então, vamos aqui corrigir o valor do A3, que é igual a um fator fixo de 0,718. Para o cálculo do limite inferior de controle de qualidade, nós vamos utilizar um princípio bastante semelhante. Então, nós vamos considerar o valor da média. Então, vejam que aqui em destaque, né, nós vamos ter igual o valor da célula que refere-se à média, né, que nesse caso a média dessa altura de corte, no caso aqui nós estamos aqui ainda não completamos a tabela, mas nós temos uma média parcial de 6,63, né, ou seja, 7 centímetros aproximadamente. Nós vamos reduzir, nós vamos fazer menos o valor do desvio padrão vezes o fator A3, que nós vimos que é igual a 0,718. Vamos conferir se é esse valor mesmo. Para o A3 é isso mesmo, 0,718. Então aqui eu vou novamente recalcular esse valor do limite inferior de controle. Voltamos aqui na nossa carta de controle de qualidade. Na carta de controle de qualidade, basicamente nós vamos então ter uma linha fixa para o limite superior de controle de qualidade. Nós vamos ter um outro valor que vai ser fixo ao longo das avaliações para o limite inferior de controle de qualidade. E nós vamos ter o valor da média, que aqui nós podemos também chamar como limite central. Por enquanto aqui, numa forma parcial que nós fizemos o cálculo, nós temos, né, um cálculo de somente 6 avaliações, mas nós temos que então completar essas amostras aqui, que ao total são 18, foram 18 análises. E na construção do gráfico, né, nós vamos utilizar a opção de inserir o gráfico. Nesse caso nós temos um gráfico de pontos, né, um gráfico de dispersão. Nós temos um gráfico de dispersão, e nesse caso do gráfico de dispersão, nós também temos essa opção aqui do uso do gráfico de linhas. Então, dispersão com linhas, né, nós podemos utilizar. Nesse caso, nós temos na plotagem, né, vamos aqui destacar a plotagem, né, vamos aqui usar essa opção de selecionar dados para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, na série 1, vamos aqui editar, e vocês vão observar que nós temos então o valor das avaliações, que ao total são 18, e na outra face nós temos, por exemplo, a média. Então, essa é a nossa série de dados que vai ser construída. Por exemplo, nós vamos utilizar essa série, nesse caso, das amostras, né, das avaliações, e a média para observar o limite central. Vamos aqui também, né, mostrar, por exemplo, que novamente eu vou utilizar as avaliações para ser constatada, para ser comparada, para ser utilizada
como uma função, por exemplo, do limite superior de controle. E assim por diante. Também posso utilizar isso para mostrar, por exemplo, para vocês como que foi feita a construção do gráfico em relação, por exemplo, o limite inferior de controle de qualidade em função do número de amostras. Então aqui, por exemplo, nós temos a, as avaliações, né, o limite inferior de controle de qualidade em função das avaliações. E assim eu vou seguindo nessa construção desse gráfico que traz a carta de controle de qualidade. Depois eu posso fazer uma formatação desses resultados para trazer uma melhor visualização e, é claro, para facilitar a interpretação aí pelo gestor de mecanização para esses resultados que fazem uma alusão à qualidade da colheita mecanizada. Uma qualidade que nós aqui estamos expressando em relação à altura de corte, aos danos na soqueira e aos abalos na soqueira causados pelo corte mecanizado da cultura da cana-de-açúcar.